Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 7 de março de 2025, o Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 9, versículo do 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje os discípulos de João vão até Jesus com esse questionamento. Por que é que eles e os fariseus jejuam, mas os discípulos de Jesus não jejuam? E aqui nós precisamos entender, nesse tempo de Quaresma, nós precisamos viver essas três coisas, né? O jejum, a oração e a caridade. E por regra, a sexta-feira é o dia de fazer o jejum, né? Mas esse jejum não pode ser como o jejum dos fariseus, como Jesus vai nos mostrar. Os fariseus e os discípulos de Jesus vão jejuar, mas os discípulos de Jesus não. Assim, meus irmãos, nós precisamos entender tudo isso que acontece. Qual é a motivação verdadeira por trás do jejum? Aqui nós vemos que os fariseus jejuam, a motivação deles é a regra, é a lei, pela lei. Então a lei prescrevia o jejum. Já os discípulos de João Batista era voltado o jejum para o arrependimento e a preparação da vinda do Messias. Mas o Messias está ali com seus discípulos. Por isso que Jesus se coloca nessa figura do noivo. Como que pode? Se todos aqueles esperavam o Messias e ali o banquete do noivo, naquele momento de festa que os discípulos estão vivendo essa experiência de Jesus, como que é que eles podem fazer o jejum? E assim também nós precisamos ter esse entendimento, porque Jesus vai dizer: será chegado o momento que eu serei tirado do meio deles, e assim eles jejuarão. Assim como os discípulos de João Batista, uma das motivações era a vida do Messias e ele veio, nós hoje jejuamos esperando essa segunda vinda do Cristo, na sua glória, com suas legiões de anjos, onde ele separará o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos. Assim, é essa motivação de nós jejuarmos, nós discípulos de Jesus, hoje jejuarmos. E qual é a sua motivação? Será que o seu jejum é nesse sentido, dessa espera da vinda do Cristo ansiosa, assim como a noiva espera o noivo? Ou nós jejuamos apenas pela regra, pela lei da igreja, que diz que precisamos jejuar no dia do sábado? É isso que precisamos viver. O jejum é algo espontâneo do nosso coração, desse sentimento de amor que nós devemos ter pelo noivo, que é o nosso Cristo Jesus. Que nós possamos viver essa realidade essencial sobre o que realmente importa. Então, nós que vivemos essa graça da Santa Missa, nós
recebemos esse alimento do Cristo. É o próprio Cristo que nos alimenta. A nossa alma alimenta o nosso espírito. Que nós possamos, meus irmãos, verdadeiramente viver esse momento. Esse momento que Jesus nos dá a oportunidade de nós esperarmos ansiosamente a sua volta, para que assim nós possamos viver a graça, a plenitude da felicidade no reino que Ele preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe.